Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia e todos os amigos que nos acompanham nessas transmissões que estamos fazendo do Oração e Ação, também do culto matinal de domingo e também do culto noturno em família. Hoje nós temos o nosso Oração e Ação com um enfoque específico que é do estudo bíblico. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Hoje nós vamos estar vendo João 6, do versículo 60 até o versículo 71. Certamente será muito bom e eu estou feliz porque você está aí prestigiando essa ação da nossa igreja de manter os cultos, embora o templo esteja fechado, a igreja está aberta. Que coisa boa! Vamos orar? Feche seus olhos. Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para esse estudo bíblico. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Nós suplicamos, Senhor, que a tua palavra, a Bíblia, que é a tua palavra, agora fale à nossa mente, às nossas mentes, aos nossos corações, eu te suplico. Peço a unção do teu Santo Espírito sobre nós, Pai. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então, você abra aí a sua Bíblia em João 6, seu smartphone. Nós vamos, antes de ler o texto de João 6, de 60 a 71, eu quero ler 3 versículos do estudo anterior, para que nós peguemos o fio da meada sobre o que estávamos falando até aqui. Então, nós vamos ler primeiro João 6, versículo 48, versículos 53 e 54, para pegar o fio da meada. Jesus está falando a um grande grupo, uma multidão, e também aos seus 12 próximos, discípulos próximos. Está falando a um grande grupo de discípulos que estão seguindo Jesus, mas também falando ao seu grupo próximo. Então, João 6,48 traz a afirmação de Jesus em que ele diz: eu sou o pão da vida. Depois, nos versículos 53 e 54, Jesus diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus estava fazendo um discurso que era de muito difícil compreensão para as pessoas daquele tempo e daquele lugar. Aquelas pessoas estavam completamente inseridas no contexto da cultura e das leis judaicas, tinham uma visão sobre Moisés como o grande, o maior, a maior expressão na história do seu povo ali. Muito bem, Jesus agora diz isso para eles. Em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Isso era uma quebra de paradigma muito violenta naquela visão daquele povo que via no sacrifício de alguns animais e no sangue desses animais uma forma de sacrifício periódico para o perdão dos seus pecados, mas ele estava falando de si mesmo, Jesus estava falando de si mesmo, carne, sangue. A cultura judaica repudiava o contato com o sangue, até mesmo o contato com alguma carne que ainda tivesse sangue, que esse sangue não tivesse sido drenado. Mas para a gente entender bem como isso era chocante para a cultura deles, eu vou convidar vocês a que nós vamos até o texto que está em Hebreus 9, 11, 14. Abra sua Bíblia em Hebreus 9, 11 até 14. E a gente vai entender bem a quebra de paradigma que está acontecendo ali. Preste atenção. É muito interessante esse texto. Hebreus 9, de 11 a 14. Vamos lá? Que diz assim:
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, e essa alusão a maior e mais perfeito tabernáculo está se referindo ao próprio corpo de Cristo. Esse maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mancha a Deus, sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Jesus, então, é apresentado como o sacerdote, como o próprio sacrifício perfeito, definitivo, substituindo toda a ritualística que havia na cultura judaica do sacrifício de animais, da aspersão de sangue de animais, com o intento de purificar pessoas, purificar pecados. Agora não, agora Jesus era o sacrifício perfeito, completo, definitivo, como diz o texto aqui, que adentra aos santos dos santos, ou seja, religa completamente o homem a Deus. Muito bem, voltamos lá para João 6, agora entendendo que quebra de paradigma tão forte está sendo proposta aqui por Jesus. Nós vamos ler o que está no texto que estamos estudando hoje. João 6, de 60 até 71. Muito bem. Após Jesus dizer esse discurso, falar que havia necessidade de partilhar do seu corpo, da sua carne, do seu sangue, para que tivessem vida, o texto vai dizer assim, a partir dos 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das palavras que tinha dito, interpelou-os: isto vos escandaliza? 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos lá, versículo a versículo, procurando ser bem objetivo. O primeiro versículo 60 diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Não se referia a um discurso duro de entender, de difícil entendimento, mas se referiam a um discurso que tinha até uma certa rudeza.
Era um discurso que incomodava. Aquela quebra de paradigma de todos os conceitos que eles tinham até ali os incomodava. As pessoas são assim até hoje. As pessoas querem ouvir pregações que as agrade, que alimente as suas próprias ideias, que alimente os seus próprios conceitos do que é certo e errado. E quando um pregador de Deus diz palavras que são duras para aqueles que as ouvem, muitas vezes elas vão embora, elas não gostam. Mas na realidade, a palavra de Deus está para confrontar o nosso pecado, para confrontar as nossas falhas. Nem sempre a palavra de Deus pode ser gostosa de ouvir. Era um discurso incômodo. Versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os e disse, isto vos escandaliza? 62, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Essa colocação do subir do Filho do Homem, e aí se referindo a Jesus, vai encontrar duas ideias que andam muito juntas nessa visão. É o subir à cruz, mas é também o subir à exaltação, quando Jesus, já vitorioso, ressuscitado, sobe aos céus. Então, aquelas pessoas estavam escandalizadas cada vez mais com as palavras de Jesus, porque eles, na realidade, estavam ali vendo em Jesus a possibilidade de um líder, a possibilidade até do Messias, mas como eles poderiam pensar num Messias que morreria e que eles seriam reunidos no preço da sua carne, do seu sangue? Como eles se sentiriam e quanto se escandalizariam de ver Jesus subir à cruz? Aquele castigo maldito que era conferido aos piores daquela sociedade. Era realmente algo que eles tinham muita dificuldade, que os escandalizava muito. Como eles poderiam pensar num Messias na cruz? Subir para Jesus é a crucificação, ressurreição e exaltação do Cristo que volta ao céu de onde veio. 63, versículo 63 diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito da vida. São espírito, são vida. É muito interessante pensar que se nós pretendemos, se nós queremos receber a vida eterna, não há outro caminho senão o convencimento pelo Espírito Santo de Deus de que nós somos pecadores, de que nós nos arrependamos dos nossos pecados e de que nós recebamos Cristo como Senhor e Salvador. E o texto aqui deixa claro que é o Espírito que vivifica. E aí nós vemos, mas aí alguém poderia dizer, poxa, mas aqui é Jesus que está falando e o Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo está em Cristo, está em Cristo. E aqui ele deixa muito claro que não há vida se não forem nas palavras, ou se não for nas palavras do Evangelho de Cristo. 64 nos diz, contudo, há descrentes entre vós. Jesus olha para aquela multidão, para aquele grupo que possivelmente era bem grande de discípulos que estavam ali. Aquele grupo estava se sentindo incomodado pelas palavras de Jesus. Ele diz, contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E aí Jesus diz uma frase no versículo 65, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Vale a pena a gente voltar à página e ver o que foi escrito nesse texto no versículo 45. Veja lá, versículo 45.
Versículo 45 diz o seguinte: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, na realidade, a vontade de Deus, ela se manifesta em nós, e ela se manifesta na nossa vida sempre de forma graciosa. O versículo 46 vai dizer: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Só quem tem a possibilidade do contato direto com o Pai, esse contato íntimo, é o Cristo. Mas, embora nós tenhamos uma visão do livre-arbítrio, as pessoas escolhem aceitar a Cristo ou não, mas essa apresentação do Evangelho, essa sensibilização feita no coração do homem, ela vem de Deus. Nós temos aquele episódio muito interessante da pregação de Paulo a Lídia em Filipenses. É interessante observar que o texto diz que foi Deus que colocou a fé no coração de Lídia. Nós sempre dependemos da ação graciosa de Deus, sempre dependemos. É claro que Deus nos permitiu a vontade própria, o livre-arbítrio, de dizer: não quero isso. Mas sempre dependemos da ação graciosa de Deus, da sua vontade com graça. Versículo 66 diz o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Interessante. A Bíblia diz que havia muitos discípulos, mas quando o Evangelho foi posto às claras, a necessidade de uma aceitação integral do sacrifício de Cristo, as pessoas se sentiram incomodadas e começaram a sair dali. Elas começaram a ir para outros rebanhos. Talvez tenham querido voltar. Nós vamos voltar lá para João Batista, nós vamos ouvir, vamos para outra igreja, vamos para outro culto, outro grupo de louvor, vamos para... Isso acontece, às vezes, diante da pregação clara, objetiva, simples do Evangelho. As pessoas começam a procurar aquilo que lhes convém para satisfazer não a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Eu gostaria de convidar vocês a ver o que está escrito aqui em João mesmo, no capítulo 8, no versículo 31. Anda um pouquinho para frente. Capítulo 8, versículo 31. Diz assim, em outra situação: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aquelas pessoas estavam ali ouvindo Jesus, mas não eram verdadeiros discípulos. Só ouviam, só seguiam. Jesus tinha feito sinais, milagres, eles gostavam daquilo. Jesus tinha multiplicado pães, eles gostavam daquele pão. Mas quando chegou a hora de valorizar o pão que desceu do céu, o pão da vida, que é Jesus, aí é melhor ir embora. O texto vai caminhando, então, depois de Jesus perceber que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Jesus fala o que está no versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12. Olha que interessante, sobraram os 12. Sobraram apenas os verdadeiros discípulos. Todo mundo foi embora. E ele perguntou: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E aqui Jesus franqueou o uso do livre-arbítrio àqueles homens. Eles podiam ir embora, não estavam proibidos. Eles podiam não permanecer na palavra de Cristo, podiam. E aí aconteceu que Pedro, impetuoso como sempre, se lança na frente e diz o texto: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, Pedro havia prestado muita atenção naquilo que Jesus dissera no versículo 63. Vamos voltar para lá.
O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Pedro tinha prestado atenção naquilo. Pedro entendeu muito bem. E Pedro tomou aquela verdade para ele. Ele sabia que as palavras que Jesus tinha dito, elas sim são Espírito e são vida. Pedro então diz no versículo 69, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro estava agora transpondo todas as suas convicções culturais, as suas convicções de época. Ele está dizendo, olha, você é mais que Moisés, você é mais que os profetas, você é mais do que toda e qualquer palavra que eu possa encontrar no universo. Jesus, você é o Santo de Deus, eu creio, eu creio. Versículo 70, Jesus então diz, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, eu não escolhi vocês em número de 12. E aí ele diz, contudo, um de vós é diabo. Olhe que palavra dura. Certamente ele está dizendo isso para Judas. E é interessante que se dentro do grupo íntimo de Jesus, daqueles 12, havia um e que ele dizia, olha, você é diabo. Como é que isso não poderia acontecer nos dias de hoje também? Né? Se no grupo próximo de Jesus havia alguém que traía, como isso é possível dentro dos muitos e muitos grupos que há? Nós temos que ter consciência disso. É interessante observar, quero lembrar você, que eventualmente nós temos que ter uma proximidade com Deus muito grande, uma busca da intimidade com Deus muito grande, para que essa realidade do uso do inimigo de alguém jamais aconteça conosco. Isso é uma questão para que nós pensemos muito bem. Há dois extremos que nós devemos sempre evitar. Um dos extremos é pensar que o inimigo, o diabo, está em tudo. Isso é um pandemônio, isso é um absurdo, isso deixa a nossa mente completamente conturbada, não é assim, isso é um extremo. Mas o outro extremo é pensar que o inimigo não está em nada, não está em lugar nenhum, não tem poder nenhum, ele adora que a gente pense assim. Nós temos que ser cuidadosos também para ter comunhão com Deus, fidelidade, estarmos com uma vida santificada, para que Ele em momento nenhum possa nos utilizar como ferramenta para os propósitos dele. Eu quero lembrar isso para você e quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos 8, 31 a 33. Deixa marcadinho aí na sua Bíblia, com a sua fitinha, o texto, e vem comigo a Marcos 8, 31 a 33. Olha que interessante esse mesmo Pedro, que tem ali uma convicção tão clara de que Jesus é o Santo de Deus, mas às vezes Pedro descuidou. E a gente tem que entender essa importância desse cuidado constante, dessa busca constante da santidade, da presença de Jesus na nossa vida. Olha aí o que está em Marcos 8, 31 a 33, diz assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Era Jesus falando de si mesmo e da sua missão redentora. Versículo 32, agora de Marcos 8. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Naquele momento, Pedro não estava vigiando, Pedro estava desatento. Pedro começa a conspirar contra o próprio plano de salvação. Então, isso é algo que nós precisamos
entender na nossa vida, que nós precisamos buscar a Deus constantemente. O último versículo desse texto termina dizendo: referia-se ele a Judas. Jesus se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Apenas uma referência a quem estava sendo usado pelo inimigo naquele momento. Apenas um esclarecimento: Judas era chamado Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes. O que é esse Iscariotes? A melhor visão sobre o que significa o Iscariotes seria oriundo de Queriote. Queriote era uma de duas, havia duas cidades com esse nome na região. Isso, a palavra composta ali, o nome composto Judas Iscariotes, possivelmente se referia a Judas, nascido, vindo de Queriote. Muito bem, no próximo estudo da quarta-feira que vem, no Oração e Ação, estudo bíblico, nós vamos estar estudando o capítulo 7 de João, os versículos de 1 a 9, e nós vamos estar aqui diante da incredulidade dos irmãos de Jesus, Nós vamos agora lembrar alguns pontos importantes. Um ponto importante, lembrar que nós estamos juntos todas as terças, quartas, quintas e sextas-feiras. Nós estamos com o nosso Oração e Ação, sempre presente às 19h30 de terça a sexta. Nas quartas nós temos um enfoque no estudo bíblico. Na sexta é o Oração e Ação Kids, nós temos sempre um convidado para conversar com as crianças. Nessa sexta-feira nós vamos mostrar os desenhos que as crianças mandaram pela participação que fizeram na sexta-feira passada. No próximo domingo, às 10h30 da manhã, nós temos o nosso culto matinal e às 19h30 o nosso culto em família. Quero lembrar alguns motivos de oração também. Vamos estar orando e agradecendo a Deus, porque o pastor Sócrates, por quem nós temos sempre orado, está melhor. Começaram a retirar agora os medicamentos, ele esteve muito mal e as orações sustentaram aquele homem ali. Milagroso a sua recuperação. Ele já está começando a melhorar. Nós vamos orar pela Solange, uma irmã querida que está hospitalizada na região dos Lagos de forma bastante grave. Precisamos orar pedindo o restabelecimento dessa irmã, orar pelos enfermos de uma forma geral, orar pelas nossas autoridades, como temos sempre feito, e orar por livramento. Orar para que Deus nos dê livramento, que cuide de todos os irmãos, de todos os queridos da Igreja Batista da Freguesia, todos esses amigos que nos ouvem, mas orar entendendo que irmãos são todos aqueles que conosco estão vivendo esta situação de ameaça desta pandemia. Nós vamos orar pelos nossos irmãos distantes também. Vamos orar então. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Uma vez você diga: puxa, mas eu não sou dessa igreja. Não tem nenhuma importância isso. Nós estamos unidos em oração diante de Deus. Você que é o amigo que está nos assistindo, feche seus olhos agora, olhe para Deus, coloque a sua fé aos pés de Deus. Nós vamos agora pedir a Deus as bênçãos sobre nós. Vamos lá? Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, que conhece a cada um de nós pelo nome. Eu quero, Senhor, suplicar que o Senhor abençoe em especial o pastor Sócrates. Muito obrigado pela recuperação que ele tem tido. Que o Senhor abençoe a Solange, nossa irmãzinha, lá na região dos Lagos. Senhor, põe tua mão sobre ela, que ela possa se recuperar. Abençoa todos os enfermos, abençoa os idosos, Senhor, protege-os dessas ações, desse vírus. Eu te suplico, Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Senhor abençoe os nossos governantes. Ó Deus, tem misericórdia dos governantes, não só do nosso país, mas dos outros países também. Como é difícil, Senhor, tomarem decisões em situações de tanta pressão, de tanta tentação, Senhor, de tanta sedução política. Ó Deus, tem misericórdia. Fala à mente, ao coração, ao intelecto desses homens.
Que eles possam tomar decisões calcadas, Senhor, numa visão sábia e misericordiosa, Senhor, da sociedade. Senhor, eu te suplico que o Senhor fortaleça, ampare, Senhor, que o Senhor traga sabedoria aos bons, Senhor, que eles possam ser sustentados nos seus cargos, apesar de toda a pressão. E eu suplico que o Senhor traga transformação à mente, ao coração e às atitudes dos maus. Ó Deus, transforma, mas se eles não aceitarem a transformação, a minha súplica é: retira-os, Senhor, retira-os dessas funções, eu te suplico. Substitui-os, Senhor, para que o povo tenha, Senhor, alívio dos seus males, Senhor. Abençoa os dirigentes das outras nações, dos Estados Unidos, da França, Senhor, da Espanha, da Itália, desses países que estão tão gravemente acometidos, mas de todos os que dirigem, Senhor, em todos os países desse mundo. Tudo isso, Senhor, eu te peço, te agradeço, colocando humildemente nossa vida, Senhor, nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Nós estaremos juntos amanhã às 19h30 no Oração e Ação. Deus abençoe. Até lá.